Boa noite a todos. Renovada alegria de vê-los novamente conosco para mais uma noite em que nós falaremos de doutrina e procuraremos estabelecer entre nós aquele traço de união, aquele aconchego, aquela vontade de estar perto, que nós permutamos vibrações do mais alto nível, do mais alto quilate. Ou seja, todos nós saímos beneficiados daqui. Essa é a razão mais importante pela qual nós estamos aqui. Não só para nós nos beneficiarmos, mas nós temos a oportunidade de ouvir a maneira com que cada um dos nossos palestrantes trazem as suas ideias para discutir conosco. E a gente ouve, aprende e tem toda a oportunidade de aprofundar o seu estudo, se assim o quiser, não é? E essa noite nós temos a alegria de termos conosco alguém que vocês não conhecem. Ela é nova aqui na casa. Às vezes ela vem aqui contratada para fazer a apresentação do palestrante, né? Mas só isso. É a Bi, Gabriele, que sempre é companheira de grande trabalho. Aliás, tem algumas pessoas que surgem na casa que a gente fala assim, puxa, mas que bom que essa pessoa está conosco. A Gabriele é uma delas, porque ela faz um trabalho muito bem feito em todos os setores, é a minha tesoureira no nosso lar, então ela desempenha um trabalho muito bom, muito bem feito, que me dá muita tranquilidade pelo trabalho que ela faz. Ela vai desenvolver um tema hoje extremamente interessante, pelo que ela fala, porque eu não sei nem o que é. Verdade, eu não estou falando brincadeira, não. É Kairos, é isso. Kairos. Eu duvido que vocês saibam também, porque eu não sei. Mas isso daí ela reservou essa surpresa para nós, né? Saber o que é Kairos. No entretanto, sempre que nós iniciamos o nosso trabalho aqui, nós sempre nos lembramos de pensar em Jesus, pensar na espiritualidade que nos envolve e pedir a eles que conosco estejam, mais uma vez, nos inspirando, nos ajudando para que o trabalho transcorra na mais perfeita harmonia e que possamos ser bem receptivos àquilo que aqui for falado. Dessa forma, gostaria de pedir a você, Júnior, para você fazer a prece. Vem lá de cá. Boa noite a todos. As reuniões espíritas iniciam-se com uma oração. E elas têm o objetivo de nivelar o ambiente, de nivelar os nossos sentimentos mais impuros, de nivelar tudo aquilo que nós trazemos da rua para dentro. Dívidas, problemas, discussões, todo tipo de dificuldade moral precisa entrar em uma equalização, para que nós consigamos absorver o máximo possível aqui dentro. Então, vou pedir a vocês que cerrem os olhos alguns instantes, pensem em Jesus, pensem nos seus melhores sentimentos, pensem nas oportunidades que Deus nos oferece, de estarmos próximos de pessoas para que possamos aprender e para que possamos ensinar. Que estejamos próximos de situações onde possamos oferecer e possamos receber. Que possamos estar em locais aonde a nossa presença, em não sendo de absoluta necessidade, sempre possa ser útil a alguém. Porque no final das contas, a razão de qualquer ser que deseja evoluir nessa terra é prestar auxílio ao teu irmão, seja ele de qualquer origem, de qualquer lugar, de qualquer localidade, para qualquer fim de nobreza espiritual. Que seja feita a vontade do Pai, não a nossa. Que ilumine nossa palestrante, a Bi. Seja bem-vinda, minha querida, esse microfone é vosso. Agora, sobre outro aspecto. É verdade. Vocês não se vê livre de mim, né, gente? Toda hora eu tô aqui na frente. Ai, ai. Bom, primeiramente queria agradecer as palavras do seu Almeida.
Queria dar boas-vindas a todos. Tem alguém aqui que é a primeira vez? Mas sejam muito bem-vindos. Espero que vocês se sintam acolhidos, viu? E a gente quer ver vocês sempre aqui, tá bom? O seu Almeida falou do trabalho e a gente tem aqui vários e vários valorosos trabalhadores. Porém, o trabalho é muito e às vezes os voluntários são poucos. Então, eu gostaria de chamar quem ainda não conhece o nosso trabalho e se quiser conhecer, se quiser fazer parte dessa força, juntem-se a nós, tá bom? Estamos precisando, né, seu Almeida, sempre de trabalhadores. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Eu espero que a paz do Cristo esteja conosco hoje, entre nós, e que os nossos mentores nos inspirem as boas ideias, as boas intuições, né? Para que a gente possa, principalmente estando aqui, ser agraciados com essa bênção. Então, hoje, pessoal, o tema que eu falei é Kairos. Alguns já sabem o que é, mas muitos vieram me perguntar, mas o que é isso? Do que você vai falar? Eu vou explicar, mas eu vou primeiro dizer que ele tem a ver com o tempo. E para a gente começar, eu gostaria de um pouquinho da ajuda de vocês. Se eu falar sobre tempo é, o que vem na cabeça de vocês? Tempo é vida. Qual que é uma frase famosa? Tempo é... achei que vocês não fossem falar essa. Tem mais alguma coisa que vocês lembrem do tempo? O tempo de Deus. Às vezes Deus se manifesta, né? O que mais? Eu ouço falar bastante assim que o tempo é o melhor conselheiro, é o melhor remédio, né? Espera passar, às vezes a gente quer agir, né? O tempo é curto. Eu não tenho tempo, principalmente hoje em dia, né? A gente não tem tempo. Aí eu coloquei um outro aqui, que nunca é tarde para recomeçar, né? A respeito do tempo. E eu selecionei duas frases que eu achei muito interessantes nesse meu estudo, assim, na minha busca sobre frases sobre o tempo. Essa é do Saramago. Ele fala: não tenhamos pressa, porém não percamos tempo. Não precisa fazer as coisas querendo apressar e querendo fazer as coisas antes do tempo delas, né? No entanto, também não podemos nos acomodar e deixar a vida passar sem a gente agir. E a segunda que eu separei aqui é: cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Essa é do Chaplin. E eu acho essa frase, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais para frente, interessantíssima, porque um momento na nossa vida pode arruinar ela inteira, também pode nos salvar, nos redimir, entendeu? Né? Valeu, Pri. E assim, desde que o homem é homem, de que a gente começou a se perceber, que a gente começou a ter a inteligência, nós temos mania de contar o tempo, de precisar o tempo. Na mitologia grega, o deus, na verdade, ele é um titã, que é relacionado ao tempo, é o Cronos. Não pode deixar, Pri. Já que fala. Eu dou uma piscadela assim. Se vocês repararem, o Cronos, ele é representado por um homem forte, de idade mais avançada, barbas longas, olhar penetrante, e na mão ele carrega uma foice. Cronos é uma pessoa super agradável para ter na família,
Ele foi um cara que destronou o pai, que era Urano, sim, o deus do céu, e ele era filho de Gaia também, que é a deusa da terra. Ele destronou e castrou o pai e devorou seus filhos. Super agradável, vocês reclamam daquele parente, né? Bom, enfim. E ele é o tempo realmente que devora as coisas, né? Então, ele é o tempo quantitativo, o tempo que não para, o tempo que tem a necessidade de devorar as coisas. Ele. Obrigada. Tá vendo, gente? É tudo trabalhador da casa. Bom, se a gente for pensar, a visão desse Deus, obrigada. A visão desse Deus é uma visão do materialista. Ou seja, tudo vai acabar mesmo, de qualquer forma. Então, por que eu tenho que pensar no outro se eu posso pensar em mim? Se tudo vai acabar mesmo. Né? O tempo passa, o tempo não para. Né? E esse tempo, se a gente refletir bem, é mais ou menos o que a gente tem vivido ultimamente na nossa atualidade. Esse materialismo que nos seduz muitas vezes, sem que nós percebamos, como um canto de uma sereia, outro ser mitológico. Parece que é mais importante o que a gente aparenta ser, o que a gente aparenta ter. Parece que é importante que sempre estejamos sorrindo nas redes sociais, que a gente mostre a nossa casa linda, nossa comida gostosa, nossas viagens maravilhosas. Parece que sempre a nossa vida está perfeita, né? No entanto, quem olha a nossa vida perfeita de fora, às vezes pensa, puxa, mas a minha vida não é perfeita dessa forma. Então a gente acaba se deixando levar por essa ansiedade de termos e de aparentarmos ter, muitas vezes. Sempre sorrindo, né? Sempre está tudo bem. A gente busca, o nosso cérebro está sempre buscando pela recompensa. E qual que é o resultado disso? Nosso coração vai ficando pesado, ansioso, a sociedade vai começando a ficar adoecida, dando valor às coisas que são perecíveis, às coisas que podem ser levadas por Cronos. E quando a gente se deixa levar por esse tempo, o nosso âmago, lá no fundinho, apesar da gente poder conquistar tudo de material que a gente possa querer, lá no fundo o vazio persiste. A gente continua com aquele vazio lá dentro. Um vazio que não pode ser preenchido pelas coisas materiais, pelos carros legais, pela casa legal, pela comida boa, nem pelas viagens. Porém, hoje, o tema não é Cronos, né? Qual que é o tema de hoje? Kairos, não é? Kairos é interessante porque ele também é um deus do tempo, da mitologia grega. Só que ele é muito diferente de Cronos. Olha só como que é a imagem dele. Ele é um jovem, ele anda nu e ele tem asas nos pés e nos ombros. E o mais interessante é que ele tem só cabelo na frente aqui, só uma franja na frente. E ele passa voando. Só que ele, diferente de Cronos, que é o tempo quantitativo, ele é o deus do tempo oportuno, do tempo qualitativo. O que significa que... Por que ele tem só uma franja na frente e tem asas nos pés? O que eles quiseram representar com isso? Que uma vez que exista essa oportunidade, que ela esteja passando, você tem que estar atento para agarrá-lo. Porque uma vez que ele passou, você não consegue mais pegar ele em lugar nenhum. Não tem veste, não tem cabelo, então você não consegue mais agarrar. Por isso, a gente precisa estar atento às oportunidades. Ele representa, portanto, na minha visão, o tempo do espiritualista, diferente do Cronos.
Ele não é um tempo que a gente bota uma quantidade nele. A gente não fala, o meu tempo, o Kairos foi de 3 minutos. Não. Ele é um tempo que às vezes até a gente nem percebe, né? Passa diferente. Por isso que eu acho que ele é o Deus do imaterial, do espiritual. O Deus das oportunidades que temos de fazer os nossos laços de amor, de carinho, de fraternidade com os nossos irmãos. Aí vocês vão me falar assim, tudo bem, até agora você só falou de mitologia grega. O que nós vamos falar a respeito de doutrina? Primeiro, a doutrina espírita está cheia de histórias de personagens que tiveram um grande momento oportuno. Esse momento onde Deus age. Alguém me falou isso, né? O momento de Deus. Quem falou agora no começo? Você, né? O momento de Deus, o momento que Deus age nas nossas vidas, essas oportunidades. E antes mesmo de nós encarnarmos, a gente já recebe esse presente, já tem esse primeiro momento oportuno, onde nós escolhemos aceitar a chance de repararmos os nossos erros, consertarmos nossos vícios e ampliarmos nossas virtudes. E, como eu falei para vocês, a doutrina tem histórias de vários espíritos que voltam para nos contar a respeito da vida deles pós-morte. E eu gostaria de dar 2 exemplos aqui. Um de encarnações que tinham tudo para darem certo, e outro de uma encarnação que tinha tudo para dar errado. Aí vocês vão ver comigo o que vocês acham do desfecho. Essa que eu falei das encarnações que tinham tudo para dar certo, está no livro Ação e Reação, de André Luiz, né, ditado por André Luiz a Chico Xavier. Então ele conta a história de Silas, que era um espírito mais elevado, e os espíritos vingadores, né? Então, o núcleo principal da história envolve esses 3 irmãos. Esse aqui eu representei como Antônio Olímpio, e os outros irmãos, Clarindo e Leonel. Os 3 tinham uma herança que ia ser dividida, né? Até aí tudo bem, tá tudo certo, nós somos em família, a gente pode trabalhar junto, pode fazer prosperar, né? Vai dar tudo certo. Porém, Antônio, ele tem uma ideia diferente disso tudo. Ele resolve que ele quer ficar com tudo para ele. E aí, o que ele faz? Convida os irmãos para uma pescaria inocente, embebeda os irmãos e joga os irmãos no lago. Os irmãos não sabiam nadar, acabam morrendo, e ele fica com a herança toda para ele, certo? Tinha tudo para dar certo, mas ele deixou a ambição levar o coração dele, no caso. Quando o Silas, né, que era esse espírito elevado, né, estava com André Luiz, foi conversar com esses 2 irmãos que tinham desencarnado. E eles estavam num processo obsessor em cima de Antônio, porque se achavam no direito de se vingar de Antônio. Puxa vida, ele me matou. Nada mais justo que eu vá e fique lá infernizando a vida dele. É o mínimo que eu posso fazer, né? E se a gente não tem os ensinamentos da doutrina, a filosofia da doutrina bem certinhos na nossa cabeça, a gente pensa, poxa, mas é verdade, eles têm direito de fazer isso. Não é? É o mínimo, né? Mas eles passam, então, a ser obsessores do irmão, da família, e eles ficam, portanto, ligados a Antônio, né, por essa vontade de vingança, por essa sede de vingança. E Silas vai, então, conversar com os 2, para tentar amenizar a situação, pelo menos. E Silas acaba dizendo para eles que a vingança só está prolongando o sofrimento deles e que o ódio acaba criando novas dívidas deles para com o irmão.
Então, eles de vítima passam a ser verdugos. A gente vê nos trabalhos mediúnicos, quem está aqui, que participa dos trabalhos, não vai me deixar mentir sozinha, brincadeira. Mas a gente vê esse tipo de história muitas vezes, de irmãos que são trazidos até nós, que são obsessores e que desejam vingança mesmo. Chegam aqui com o coração cheio de raiva, de ódio mesmo. Acontece. A gente não é porque a gente desencarnou que a gente vira santo, né? E o mais interessante nesse trecho é que eles explicam para Silas que eles passaram por verdadeiras escolas de vingadores. Eles aprendem a hipnose para ir lá hipnotizar o irmão enquanto estava dormindo, entre outros, né? Então a gente tem nas esferas mais com vibração, com as vibrações mais baixas, nós temos até escolas de obsessores. O profundo dessa história, gente, é que aquilo que eu falei, eles tinham tudo para dar certo. Uma família, tinham posses, se quisessem trabalhar juntos, podiam prosperar juntos. Mas esse Kairós passou e eles não agarraram. Infelizmente, assumiram dívidas que poderiam muito bem ter sido evitadas. Por outro lado, a gente tem a outra história que eu falei que eu ia contar para vocês, e que não é segredo nenhum, vocês conhecem muito de ouvir falar, que é a história de Saulo de Tarso. Saulo, para quem não sabe ainda, era um homem educadíssimo, letradíssimo, com posses, teve os melhores mestres, né, vamos falar assim. No entanto, Saulo tinha uma visão deturpada do que era a religião. E ele perseguia, julgava, condenava e apedrejava os cristãos. Porque ele julgava que aquilo lá era uma coisa errada. Estava indo de encontro, assim, com a religião dele. Aquilo lá não estava certo. No entanto, Paulo, a caminho de Damasco, para ir perseguir Ananias, que era um dos primeiros cristãos, se depara com a visão do mestre. Foi uma coisa tão maravilhosa, uma luz tão grande, que ele cai da montaria e acaba se cegando. Vejam, Paulo tinha tudo para dar errado na encarnação dele. Ele estava indo por um caminho de ódio. No entanto, Jesus viu nele o que ele precisava para continuar também o ministério dele. E chamou Paulo. Ele podia muito bem ter sentado numa pedra, chorado e ficado pensando, eu não mereço, porque eu fiz tudo errado, porque eu isso, porque eu aquilo. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente erra e fala, mas de novo, eu não mereço. Não, mas o que aconteceu com ele? Ele resolveu que ele ia ser um outro homem, um novo homem. E ele usou todo esse arcabouço que ele tinha para divulgar o cristianismo. Ele não sentou e ficou se apiedando de si mesmo. E sim, usou tudo que ele tinha, as ferramentas que ele tinha, para poder divulgar o nome de Jesus. E eu não sei, né? A gente não sabe, mas eu não sei se ele pagou toda a dívida que ele tinha assumido naquela encarnação, mas ele pagou bastante da dívida, porque toda a cidade que Paulo entrava, ele era preso, ele era açoitado, enfim, maltratado. Então, eu trouxe até um trechinho aqui, a gente estava conversando, né, Marcelo? Sobre esse livro, Paulo Estevam, que quem ainda não leu, precisa ler, porque é maravilhoso, aqueles livros que a gente senta e fica remoendo depois, né? Ele fala que o moço de Tarso soluçava quando ele encontrou Jesus. Ante a expressão doce e persuasiva do mestre Nazareno, considerava o tempo perdido, o tempo que ele tinha perdido naquela encarnação, em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante, necessitava reformar
o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Nesse momento, ele pega tudo que ele entendia da religião dele e ele renova aquilo para uma coisa boa. Ele ressignifica tudo aquilo. Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero. Ele fazia aquilo, apesar de serem coisas ruins, ele fazia aquilo porque ele achava que aquilo era o certo para o seu Deus. Então, o coração dele era leal e sincero. Consagrando ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Paulo tinha tudo para ir ladeira abaixo. E, de repente, depois desse encontro, ele decidiu, porque ele podia simplesmente ter ignorado. No livro Há 2000 anos, a gente tem a história de Públio Lentulus, que ele encontra Jesus. E aí, o que ele faz com aquilo? Apesar de tudo que Jesus oferece para ele, não vou contar aqui, mas ele simplesmente decide continuar do jeito que ele era, né? Com o orgulho, com a soberba. Então, pessoal, eu gostaria de refletir, que vocês refletissem um pouquinho comigo. Vocês já tiveram esse momento, Kairos? Assim, um momento oportuno, um momento que vocês lembrem de uma oportunidade agarrada que ajudou a mudar a vida de vocês? Tem gente fazendo assim, então acho que tem gente. Eu já tive também. Mas é interessante que a gente pode ter grandes momentos, grandes revelações, como foi de Paulo, mas também, a cada instante, a gente pode ver que ele está vindo na nossa direção. Grandes, pequenos, médios, não importa. O que importa é a gente agarrar. Não raro a gente ouve no meio espírita, né, até meio em tom de brincadeira, a frase: na próxima encarnação eu resolvo isso. Todo mundo já pensou, falou ou ouviu isso, né? Tudo bem, a gente tem infinitas encarnações, a gente tem infinitas oportunidades, infinitas chances. No entanto, nós não sabemos se na próxima chance que a gente vai ter, as condições serão tão propícias para a gente realizar o que a gente precisa. Portanto, essa nossa encarnação é o maior momento oportuno que nós temos para podermos nos melhorar o quanto conseguirmos para a gente poder passar para a próxima devendo menos, né? Porque Deus com certeza cobra muito pouco da gente. E a gente sabe que tem uma estimativa, não tem na literatura, mas existe uma estimativa de em torno de 20 bilhões de almas habitando aqui no orbe. A gente sabe, pelo André Luiz, se eu não me engano, em Nosso Lar, ele fala que tem muito mais espíritos desencarnados aqui na Terra do que encarnados. Portanto, essa oportunidade que nós estamos tendo agora, tem muitas pessoas que estão rezando e implorando para ter. E a gente, às vezes, age como se Cronos fosse o nosso Senhor. Como se fosse Ele que importa. Como o tempo... eu estou correndo. Quantos minutos eu tenho? Tenho 5 minutos. Vamos correr. Vamos fazer isso. Vamos fazer... Né? De vez em quando é bom a gente parar, respirar fundo, né? E não se deixar dominar por essa ansiedade. E a gente está num mundo que a gente vive muito ansioso, né? Não sei vocês, mas eu estou sempre assim, o que eu vou fazer agora? Você morre de ansiedade? Mas a gente vai conversando com as pessoas vão falando, eu sou muito ansioso. Tá vendo? Então tem que parar, respirar, né? É difícil, eu sei. Não é fácil. Quando a gente está ansioso, não é fácil, né? Bom, mas assim, para a gente já indo para a conclusão, eu gosto sempre de falar em coisas que a gente pode fazer. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa para vocês. E assim, eu queria que vocês refletissem comigo o que a gente pode fazer a partir de hoje, se você já não faz, tá?
Então, assim, eu trouxe algumas ideias, mas vocês aí vão pensando com vocês. Eu queria que, assim, que cada um daqui, meu objetivo hoje era que cada um saísse daqui com uma resolução que eu posso começar hoje, né? Posso começar a respirar. Vamos começar a respirar, amiga. Ó. Bom, então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber, a gente tem que saber identificar as oportunidades. A gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Não adianta nada a gente, vamos aproveitar. Por um acaso, alguém aqui reza para Deus pedindo que Ele abra seus olhos para uma oportunidade de caridade? Alguém aqui pede para Deus, olha, me ajuda a enxergar o meu irmão que está precisando. E é esse irmão que está precisando que é Jesus. Ele não falou isso, que toda vez que a gente visitasse alguém, toda vez que a gente ajudasse alguém, era Ele próprio que a gente estava. Então, quando a gente começa a olhar para a pessoa que está do nosso lado, né? Todas as pessoas que estão do nosso lado, até aquele político que você detesta, certo? Ele também, não é só aqueles que você gosta, não. Se a gente começar a enxergar Jesus nele e saber que ele também é um espírito que está em processo, igual você, a gente começa a enxergar de jeito diferente, né? Então, a gente saber identificar é importante. Eu acredito muito no trabalho no desenvolvimento pessoal. Então, assim, a gente tem, Emmanuel já explicou que a gente tem duas asas, né? Então, precisa desenvolver duas asinhas. A asinha da intelectualidade, do saber, né? E a asinha da moralidade. Não adianta a gente só ser bonzinho se a gente não estuda, se a gente não se desenvolve. Eu não gosto de ler. Não tem problema. Tem um monte de palestra muito legal. Tem um monte de palestra muito legal aqui no centro. Tem um monte de palestra muito legal na internet. Às vezes, não só espírita, tem um monte de assuntos interessantes que a gente pode ver. Qualquer coisa edificante vale a pena. Então, a instrução e a gente se melhorar moral e intelectualmente também é um jeito da gente aproveitar. Os pequenos atos do dia a dia. Quando eu estava fazendo, acho que era o ESD, o Júnior era meu tutor. E ele falou uma vez assim, você fica bravo que o seu vizinho não te fala bom dia? Lembra? Ele sempre dava esse exemplo. Mas por que você fica bravo? O que acontece? Tem que ficar bravo? Não tem que ficar bravo. Tem que dar bom dia para ele, mesmo que ele não te dê bom dia. E isso é verdade, é um exemplo, né? Mas a gente pode expandir esse exemplo para muitas outras coisas. Aquela pessoa que não é agradável com você, será que você chegar para ela e fizer um carinho, levar um bombom, falar, fui lá na padaria, lembrei de você, ó, quer um bombonzinho? Às vezes você vai quebrando, e às vezes aquela carapaça de mau humor é só uma dor que ela tem, vai saber, né? Então, os pequenos atos do dia a dia, falar eu te amo para as pessoas que você ama, dizer para os seus amigos o quanto eles são importantes para você, ajudar uma pessoa que está fazendo um serviço manual ali, que está precisando de uma ajuda, carregar um sofá. Hoje eu carreguei sofá, por isso que eu estou falando. Então, todos esses pequenos atos do dia a dia contam e fazem parte, e cada vez que você começa a fazer mais você vai fazendo sem perceber. É muito legal. Pelo menos comigo foi assim. Os grandes atos também. Grandes atos também contam. Renúncia, um combate a uma injustiça, a resiliência nas provas. Tudo isso também é importante. Isso tudo a gente pode fazer hoje. Agora eu vou puxar a sardinha para a minha brasa. O Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma bênção, né? Uma prática abençoada que a doutrina espírita nos ensina. E o nosso lar
faz o Evangelho no Lar, né? Transmite toda quarta-feira, às 8 horas da noite, pelo canal do YouTube. Então, não tem desculpa de falar que eu não tenho com quem fazer, não dá para fazer. E se você não consegue na quarta-feira às 8 horas, pode ir lá, que está lá na playlist. Pode escolher o que você quiser e ver lá e fazer junto. Nem que seja sozinho. É excelente. São 20 minutos na semana, gente. Falando de tempo. O que é isso? No tempo do Cronos aí. O que é? Nada, né? O retorno é maravilhoso. E a oração, né? Junto com o Evangelho no Lar. E eu esqueci de colocar aqui a vigília. Orar e vigiai, né? Mas não é vigiar a vida dos outros, não, tá bom? É vigiar a sua própria vida mesmo, tá? Os seus próprios pensamentos, o pensamento do outro, a vida do outro, deixa que ele cuida, se ele for inteligente. Bom, pessoal, alguém quer acrescentar mais alguma coisa que pode fazer hoje para dar um up aí na encarnação? Trabalhar já aqui no centro, voluntariar. Isso é interessante, né? O trabalho no bem, em qualquer que seja a entidade ou o trabalho, mas o trabalho no bem faz muito mais bem para a gente do que para os outros, né? Isso aí é comprovado. Então, pessoal, só para a gente finalizar, já passei do meu tempo. Eu gostaria de ler aqui com vocês esse trecho do livro Vinha de Luz, que ele é ditado pelo Emmanuel ao Chico Xavier também. E ele está no item 170, intitulado Amanhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Isso é uma verdade, né? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, diz o preguiçoso, amanhã farei. Exclama o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Toda vez que a gente protela, que a gente arruma uma desculpa para não fazer o que a gente precisa fazer nessa vida como missão e como aprendizado, a gente está perdendo tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Esse aqui eu achei muito legal, essa frase. Alma sem coragem de avançar 100 passos, não caminhará 20.000. Então, se a gente está sem coragem de dar o primeiro passo, imagina os 20.000 que a gente tem pela frente. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. A máxima. Você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Não adianta você querer plantar mamão e colher rosas, né? Se todas as aves possuíssem asas, nem todas se ajustariam à mesma tarefa. Desculpa, se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa no clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Mesmo tendo asas, ele prefere ficar no chão, enquanto a andorinha voa livre para a primavera. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga, não espere, sem demora, quanto deve ser feito a benefício da tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável
e benéfico somente para aquele que trabalha no bem. Lembra que a gente conversou sobre isso? Que cresce no ideal superior, que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Por isso, não deixemos, então, para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. A nossa Jesus, né, os nossos mentores nos conclamam a nossa elevação espiritual. A gente não pode perder tempo. Essa é a minha... Se vocês esquecerem de tudo que eu falei aqui, lembrem-se disso, não vamos perder essa oportunidade maravilhosa e sagrada que Deus nos deu para o aperfeiçoamento hoje, né? Por isso que eu gosto sempre de trazer o que a gente pode fazer hoje. Começa hoje, não deixa para amanhã. Bom, pessoal, agradeço demais pela paciência de vocês. Gostaria de pedir a Jesus para que a gente tenha uma abençoada semana, e que vocês fiquem bem, e que eu espero ter plantado a sementinha e que vocês pensem no que vocês podem começar a fazer hoje e aproveitar esse Kairos maravilhoso que é a nossa encarnação. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. A gente às vezes precisa dos recadinhos, a espiritualidade manda. A Bia agora tem uma muito especial até para mim, para o dia de hoje. De todo o amor que há em ti, espalha-o. Não há vento que não sopre, chuva que não caia e flor que não se vá para dar lugar a um fruto do futuro. Nessa lei nada para, nada retrai e não há o que se estagne. Sentimento agarrado ao peito é água parada em lago onde a vida onde não mais há. A alegria que esperas habita no pássaro que cuidadosamente empilha os pequeninos galhos, dia após dia, ao sol, ao vento e à chuva, sem que ao menos se pergunte qual finalidade ao seu processo será dada. A imagem pronta do ninho não existe em seus pensamentos, e ao fim da tarefa nada comemora, pois sabe que tudo é meio e não desfecho. E assim segue, empilhando novamente, em meio a adversidades ou alívios. A ti, diferente dos animais, foi dado o presente da consciência, para que recebesses ao mesmo tempo a dádiva da escolha, para que vás de encontro ao teu eu, para que coloques a tua essência e tua verdade no mundo. Quanto sofrimento desnecessário, quando em pensamento fixo, persiste na estagnação de ideias e ímpetos. És como o pássaro perdido, que sem cessar se inquieta. Por que esse galho foi colocado em meu caminho? Devo realmente seguir meu impulso de buscar e juntar isso tudo? O que farei com o ninho depois de pronto? E assim segues, fixo em demasia no processo e preocupado com o desfecho. Saibas, em verdade, que não há início e fim, como construíste em sua psique. Afinal, é a semente da laranja, filha do fruto ou mãe da árvore. Tenha a sabedoria de ser multifacetado, plural e não estático. Saiba ser parte do processo da vida, sem se identificar tanto com as máscaras, fantasias e performance que vê com os olhos físicos. Não há tempo linear. Não sofra pelo que julgas começo e não comemore o que julgas desfecho. Segue e caminha teu caminho como andarilho, que se esquece do próprio nome, mas não se esquece de sentir o perfume das flores no caminho. Seja senhor de seus pensamentos, cada luz mental que se acende, um pouco menos de escuridão neste mundo. Charles R. Esse espírito amigo deu uma linda mensagem para a gente possa refletir sobre ela e receber as bênçãos do passe agora. Que assim seja.